Fala pessoal, como é que vocês estão? Saudade de vocês. Professor Bruno Catunda falando e nós teremos hoje mais um encontro literário para tratar novamente sobre o Pequeno Príncipe. Na semana passada eu mandei 3 materiais para vocês. Dentre esses 3 materiais tinha um que era um vídeo, não sei se vocês assistiram, né? Do Pequeno Príncipe sendo narrado, inclusive com as vozes, a entonação, toda a emoção que o autor quis passar no livro. Não é um filme, certo? E ele apenas 1h20, 1h30 conseguiu passar tudo que tinha no livro, né? É um livro muito curto, a gente está chegando agora na 4ª parte dele. E ele está conosco aqui se alongando porque a gente está fazendo, claro, explanações, pontuações, né, informando quais são as informações que de fato o autor quer passar, se aprofundando de fato no livro, né? Nós paramos na última vez na parte da relação do príncipezinho com a Rosa. E essa foi a última leitura, já faz umas 3 semanas, eu acredito, que a gente fez, porque depois entramos nas atividades relacionadas ao realismo e a Machado de Assis. E antes de entrar no livro, eu quero falar um pouquinho dessas atividades de Machado de Assis. Vocês fizeram muitos, eu recebi a atividade de praticamente todos vocês, estão de parabéns. E eu mandei lá nos grupos de WhatsApp que houve um erro na formulação de uma das questões, uma questão sobre realismo. Aí eu vou reafirmar aqui para vocês, certo? No momento que vocês verem esse vídeo, já vai estar lá habilitada uma nova questão para vocês responderem a respeito de Machado de Assis. É a única questão, inclusive, dessa semana. Essa semana nós não teríamos apenas o vídeo, mas por conta desse pequeno erro, aí aquela questão anterior sobre realismo está anulada e vocês vão responder novamente. Muita gente já tinha respondido, só que foi induzida ao erro por conta do erro que estava lá. Veja, uma palavrinha mudou completamente o sentido da questão e ainda bem que muitos de vocês perceberam. Isso pode acontecer, professor também erra. E sinalizaram para a gente e a gente consertou. Lá estava escrito assim: qual desses autores faz parte do movimento realista? E tinham 3 autores ali do movimento realismo, né? E um não fazia parte. Então, se você marcasse um dos 3, estaria correto, mas o que eu queria era que você marcasse qual dos autores não faz parte do realismo. Eu não vou falar aqui porque a questão vai ser bem parecida com essa, só consertando para que você possa terminar essa segunda questão, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade aqui, ó, ao Pequeno Príncipe, retomando de onde a gente havia parado. Eu já falei para vocês que a gente já está do meio para o final do livro, né? Temos algumas partes aqui ainda. Hoje a gente vai ler a parte dos encontros dos príncipes com os reis de outros locais, e depois vai se encaminhando já para o final do livro, certo? Vamos lá, dar continuidade. Essa no livro já é a parte 10, porque o livro ele é dividido como se fosse em capítulos, tá bom? Ele se encontrava na região dos asteroides 235, 236, 237 até o 325, 326 até o 330. Portanto, começou por visitá-los, em busca de alguma ocupação e para se instruir. O primeiro era habitado por um rei, vestido de púrpura e arminho. O rei se sentava num trono muito simples, porém majestoso. Ah, eis um súdito! Exclamou o rei quando avistou o príncipezinho. E o príncipezinho pensou consigo: como ele pode me reconhecer se nunca me viu? Não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado. Todos são súditos. Ele é rei, é uma peça única, e o restante é peão, né? Fazendo uma referência aqui ao jogo de xadrez. Não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado, todos são súditos. Aproxime-se, quero vê-lo melhor, disse o rei.
orgulhosíssimo por finalmente ser rei para alguém. O príncipezinho olhou em volta para ver onde se sentaria, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Por isso ficou em pé e, como estava cansado, bocejou. Bocejar em presença de um rei fere o protocolo, disse o monarca. Proíbo que faça isso. Não consigo segurar, respondeu o príncipezinho, muito sem jeito. Fiz uma viagem longa e não dormi. Então, disse o rei, ordeno que boceje. Há anos não vejo ninguém bocejar. Tenho muita curiosidade por bocejos. Vamos, boceje de novo. É uma ordem. Fiquei inibido. Não consigo mais, disse o príncipezinho, enrubescendo. Respondeu o rei. Então eu ordeno que uma hora você boceje e outra hora gaguejava um pouco e parecia contrariado. Pois o rei fazia questão absoluta de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas, como era muito bondoso, dava ordens sensatas. Se eu ordenasse, costumava dizer, se eu ordenasse a um general que se transformasse em gaivota e esse general não obedecesse, a culpa não seria do general, a culpa seria minha. Aí tá aqui a imagem, ó, legal do rei, bem bacana. Esse é o primeiro rei, certo? Posso sentar? Indagou timidamente o príncipezinho. Ordeno que se sente, respondeu o rei, que recolheu majestosamente uma banda de seu manto de arminho. Mas o príncipezinho estava espantado, o planeta era minúsculo. Sobre o que o rei podia reinar? Majestade, disse ele, peço perdão por vos perguntar. Majestade, sobre o que reinais? Sobre tudo, respondeu o rei, com grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto discreto, indicou seu planeta, os outros planetas e as estrelas. Sobre tudo isso, disse o príncipezinho. Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois era não só um monarca absoluto, como também um monarca universal. E as estrelas obedecem? Claro, disse o rei. Obedecem imediatamente, eu não tolero indisciplina. Tamanho poder deixou o príncipezinho maravilhado. Fosse dele tanto poder, ele poderia assistir não a 44, mas a 72 ou até a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem nunca precisar puxar a cadeira, porque, obviamente, as estrelas o obedeciam. E como se sentia um pouco triste por causa da lembrança de seu planetinha abandonado, atreveu-se a solicitar uma graça ao rei. Uma graça é um favor. Gostaria de ver o pôr do sol. Concedei-me essa graça. Ordenar ao sol que se ponha. Se eu ordenasse a um general que voasse de uma flor a outra, como uma borboleta, ou que escrevesse uma tragédia, ou que se transformasse em gaivota, e se o general não cumprisse a ordem, quem? Ele ou eu estaria errado? Vossa Majestade disse com firmeza, disse o príncipezinho. Exato. Deve-se exigir de cada um que cada um pode dar, continuou o rei. A autoridade baseia-se, em primeiro lugar, na razão. Se você ordenar ao seu povo que se jogue no mar, ele fará uma revolução. Tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são sensatas. E o meu pôr do sol? Lembrou o príncipezinho, que nunca esquecia uma pergunta que fizesse. Você terá o pôr do sol, exigi-lo-ei, mas com minha ciência governativa esperarei que as condições sejam favoráveis. Muito esperto esse rei, né? E quando vai ser? Inquiriu o príncipezinho. Respondeu o rei, consultando antes um grande calendário. Vai ser por volta de... Vai ser esta noite, por volta de 7h40, e você verá como sou obedecido. O príncipezinho bocejou, lamentava ter perdido o pôr do sol e também já estava um tanto entediado. Não tenho mais nada para fazer aqui, disse o rei ao rei. Vou embora. Não vá, respondeu o rei, que estava tão orgulhoso de ter um súdito. Não vá.
eu faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não dei uma volta completa no meu reino. Estou muito velho, não tenho espaço para uma carruagem e andar me deixa cansado. Oh, mas eu vi, disse o príncipezinho, inclinando-se para dar mais uma olhada do outro lado do planeta. Ali também não há ninguém. Então você vai julgar a si mesmo, respondeu o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar as outras pessoas. Se conseguir julgar-se bem, é porque é um verdadeiro sábio. Que, né, mensagem incrível isso aqui, né? Às vezes a gente quer julgar os outros e não julga as nossas próprias atitudes, nossas próprias ações que podem ferir, podem machucar, também podem alegrar uma pessoa. E julgar a si mesmo é muito mais difícil do que julgar os outros. Muito bem. Eu posso me julgar em qualquer lugar, disse o príncipezinho. Não preciso morar aqui, disse o rei. Acho que em algum lugar do meu planeta existe um rato velho. Eu o ouço à noite. Você poderá julgar o rato velho. Poderá de vez em quando condená-lo à morte. Assim a vida dele dependerá da sua justiça. Mas você o indultará todas as vezes para poupá-lo. Só a um. Não gosto de condenar à morte, respondeu o príncipezinho. Acho que já vou indo mesmo. Não, disse o rei. Mas o príncipezinho, terminados os preparativos, não quis deixar pesaroso o velho monarca. Vossa Majestade, se quisesse ter pronta obediência, poderia me dar uma ordem sensata. Poderia, por exemplo, me ordenar que parta dentro de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não respondia, o príncipezinho primeiro hesitou e depois, com um suspiro, começou a ir embora. Faço o meu embaixador, apressou-se então o rei a gritar. Tinha um tremendo jeito de autoridade. Gente grande é bem estranha. Mais uma vez aquela relação do príncipezinho criticar pessoas adultas, né? Fazer críticas a pessoas adultas. Disse o príncipezinho com os seus botões durante a viagem. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Receba a visita de um admirador. Exclamou de longe o vaidoso assim que avistou o príncipezinho. Pois para os vaidosos, os outros são admiradores. Bom dia, disse o príncipezinho. Que chapéu gozado seu. É para fazer a saudação, respondeu o vaidoso. É para fazer a saudação quando me aclamam. Infelizmente, nunca ninguém passa por aqui. Ah, é? Disse o príncipezinho, sem entender. Bata as mãos umas com as outras, bater palmas, aconselhou o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso fez modestamente uma saudação levantando o chapéu. Isso é mais divertido que a visita ao rei, pensou o príncipezinho. E recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso recomeçou a fazer saudações, levantando o chapéu. Depois de 5 minutos de exercício, o príncipezinho se cansou da monotonia da brincadeira. E para o chapéu cair, o que se deve fazer? Perguntou. Aqui tá essas imagens do vaidoso. Eu acredito que o autor ele está falando de características dos adultos, certo? O orgulho, representado pelo rei, a vaidade, representada pelo vaidoso, certo? As pessoas vão tendo essas características ao crescer, isoladas, inclusive, em seus pequenos mundos. Muito profundo. Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem elogios. Você me admira de verdade? Perguntou ele ao príncipezinho. O que significa admirar? Admirar significa reconhecer que sou o homem mais bonito, mais bem vestido, mais rico e mais inteligente do planeta. Ele era o único homem do planeta. Mas está sozinho no planeta. Foi essa a percepção do Pequeno Príncipe. Faça-me esse favor. Admire-me assim mesmo. Admiro sim, disse o príncipezinho, erguendo um pouco os ombros. Mas o que isso poderia interessá-lo? E o príncipezinho foi embora. Decididamente, gente grande é bem esquisita.
pensou simplesmente com seus botões durante a viagem. Orgulho, vaidade, ou poder e vaidade, não é? O planeta seguinte era habitado por um beberrão, um bêbado. Essa visita foi curtíssima, mas deixou o príncipe muito melancólico. O vaidoso é esse, certo? E o beberrão é esse, certo? O que está fazendo aí? Perguntou o beberrão, que ele encontrou sentado em silêncio diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. Bebendo, respondeu o beberrão, de um jeito lúgubre. Por que bebe? Perguntou o príncipezinho. Para esquecer, respondeu o beberrão. Esquecer o quê? Inquiriu o príncipezinho, já com pena dele. Para esquecer que tem vergonha, confessou o beberrão, abaixando a cabeça. Vergonha de quê? Inquiriu um príncipezinho querendo ajudá-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, fechando-se de vez no silêncio. E o príncipezinho foi embora, perplexo. Decididamente, gente grande é bem esquisita. Foi ele pensando com seus botões durante a viagem. O interessante do beberrão eu analiso como, por incrível que pareça, o verdadeiro, né? Muita gente inclusive fala que os bêbados falam a verdade, né? Eles são honestos, sinceros, talvez porque percam ali a sensibilidade e terminam falando o que de fato pensam. E aí o bêbado aqui nesse caso também foi. Então a gente tem o rei, que significa o poder, o orgulho, o vaidoso, obviamente a vaidade, o beberrão, que para mim, pelo menos na minha interpretação, representa a sinceridade ou a verdade. Certo? Vamos lá. O quarto planeta era do homem de negócios. Esse homem estava tão ocupado que nem sequer levantou a cabeça quando o príncipezinho chegou. É esse cara aqui, ó. O homem de negócios. Olha aí, o ocupado, né? O atarefado. Mais uma característica aí de um adulto, certo? Bom dia, disse este. Seu cigarro está apagado. 3 mais 2 são 5, 5 mais 7, 12, 12 mais 3, 15. Bom dia. 15 mais 7, 22, 22 mais 6, 28. Sem tempo para acender. 26 mais 5, 31. Ufa. Portanto, são 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Ainda está aí? 501 milhões de... já não sei. Tenho tanto trabalho. Sou uma pessoa séria. Não me distraio com bobagens. 2 mais 5, 7. 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca na vida tinha desistido de uma pergunta depois de fazê-la. O homem de negócios levantou a cabeça. Faz 54 anos que moro nesse planeta. Só fui perturbado 3 vezes. A primeira faz 22 anos por um besouro que caiu. Deus sabe onde. Fazia uma barulheira infernal e cometi 4 erros numa soma. A segunda foi há 11 anos, por uma crise de reumatismo. Não faço exercício, não tenho tempo para ficar zanzando, sou uma pessoa séria. A terceira vez é essa. Portanto, eu estava dizendo 501 milhões. Milhões de quê? O homem de negócio entendeu que não havia esperança de paz. Milhões dessas coisinhas que a gente às vezes vê no céu. Moscas? Não. Essas coisinhas que brilham. Abelhas? Não. Essas coisinhas douradas que provocam desvaneios nos preguiçosos. Mas eu sou uma pessoa séria, não tenho tempo para desvaneios. Ah, estrelas. Isso mesmo, estrelas. E você somou 500 milhões de estrelas, 501.622.731. Sou uma pessoa séria e uma pessoa precisa. E o que faz com essas estrelas? O que faço? Nada. Eu as possuo. Possuo as estrelas, sim. Mas eu vi um rei que rei não possui, rei reina sobre. É bem diferente. E para que serve possuir as estrelas? Serve para ser rico. E para que serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém as encontrar. Esse aí, pensou com seus botões o príncipezinho, esse raciocínio é mais ou menos como o bêbado.
Apesar disso, fez mais umas perguntas. Como é possível possuir as estrelas? De quem são elas? Replicou o mal-humorado homem dos negócios. Não sei, de ninguém. Então são minhas, pois pensei nisso primeiro. Só isso? Claro. Se você encontra um diamante que não é de ninguém, é seu. Se você encontra uma ilha que não é de ninguém, é sua. Se você é o primeiro a ter uma ideia, você a patenteia, é sua. E eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim jamais pensou em possuí-las. Isso lá é verdade, disse o príncipezinho. E o que você faz com elas? Administro, eu as conto e reconto, depois, disse o homem de negócio. É difícil, mas sou um homem sério. Ele sempre fazendo questão de relembrar isso. Só isso é o que basta. É divertido, pensou o príncipezinho. É bem poético, mas não é muito sério. Sobre coisas sérias, o príncipezinho tinha ideias muito diferentes das da gente grande. Eu possuo uma flor que rego todos os dias, disse também. Possuo 3 vulcões que varro uma vez por semana, pois também varro o que está extinto, nunca se sabe. É útil para os meus vulcões, é útil para a minha flor, que eu os possua, mas você não é útil para as estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não encontrou nada para responder, e o príncipezinho foi embora. Decididamente, gente grande é totalmente extraordinária, dizia ele com seus botões durante a viagem. Tem mais o 5º planeta, o 6º planeta, certo? Tem um planeta que o príncipezinho estava, a Terra. 7º planeta, que é a Terra, que é onde ele encontrou o escritor, né, do livro. Deixa eu ver se tem mais algum planeta. Pronto, são esses. Esses outros 3 planetas a gente vai ver no próximo vídeo. O que é que eu quero de vocês agora? Vocês pesquisem com algum adulto. Qual o sentimento que ele mais se identifica? O poder do rei, a sinceridade, que foi explanada pelo bêbado, a ocupação, o trabalho do homem de negócios, ou, deixa eu lembrar aqui, a vaidade do homem do chapéu. Por que é que ele se identifica mais com esse sentimento? Poder, vaidade, sinceridade ou se ocupar no trabalho? Qual deles é mais importante para a vida deles? Façam essa pesquisa para que vocês possam ver se algum dos adultos se identificaria com algum desses aqui, tá bom? Forte abraço para vocês. A gente vai terminando aqui para não se alongar, porque se fosse falar dos outros 3 planetas, ficaria um pouco mais longo e cansativo. Deus abençoe a todos. A gente está torcendo aqui muito para que tudo isso passe e que a gente volte às nossas aulas o mais breve possível. Beijo para todos e até mais.